Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o país, nesta terça-feira, dia 12 de novembro. E na edição de hoje, que você acompanha aí ao vivo em todo o país, pelas parabólicas, também TVs por assinatura, como a NET e a Claro, no canal 190, pelo Facebook e também pelo YouTube, e Mato Grosso do Sul, a partir de agora linkado a TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul. Confira agora algumas das informações e destaques da edição de hoje. Hoje eu vou falar a respeito dessa situação que acontece no Mato Grosso do Sul e que pode servir de um alerta para o país inteiro, porque aqui no Mato Grosso do Sul o governador do estado está a aumentar um tributo chamado Fundersul sobre os produtores rurais, que podem ter que pagar 40% a mais do que aquilo que já recolhe. Então, fica de olho no programa de hoje, que essa é uma questão muito importante para ser vista por aqui. O Agricultura BR também vai voltar a trazer para você, nós estamos acompanhando de perto essa situação, a respeito da moratória da soja para produtores no estado do Pará. Hoje, além de trazer o ponto de vista dos produtores rurais, você vai acompanhar também qual que é a explicação da Biov para essa situação. Nós vamos aqui apresentar no Agricultura BR também um estudo mostrando como é que vem a evolução dos valores para a soja e milho nestes últimos 30 dias, em mercado físico, mercado futuro e muito mais. Então, fique conosco. Olha, o programa de hoje vai trazendo para você já de cara essa questão do Fundersul. Isso porque um trabalho que está sendo feito, um projeto de lei que foi apresentado pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, pelo governador Reinaldo Azambuja, para a Assembleia Legislativa do estado, prevê uma elevação de até 40% nos impostos, tributos recolhidos de produtos agropecuários. No Mato Grosso do Sul, ele é chamado de Fundersul. É um fundo que foi criado há muito tempo e que tinha como objetivo fazer com que se tivesse melhorias nas estradas, na situação principalmente logística de acesso aos produtos agropecuários para escoamento. O que está acontecendo agora é que o governo quer fazer com que esse Fundersul ele possa ter os recursos aplicados também em áreas urbanas, fazendo mais caixa para o governo e, com isso, aumentando o imposto sobre os produtores rurais. Nós preparamos aqui no Agricultura BR uma série de comparações mostrando o que deve acontecer caso esse projeto de lei seja aprovado. Lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 13, vai ter lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sendo apreciada pelos deputados estaduais, mas os produtores participando efetivamente a respeito dessa questão. Estão bastante mobilizados e nós fizemos questão de trazer esse comparativo aqui em tela, porque é um absurdo. É você taxar quem trabalha, prejudicar quem trabalha. Vamos ver então como é que está ficando a coisa aqui, porque parte dessas questões relacionadas ao aumento também incidem sobre a gasolina. Eu quis trazer aqui a gasolina, aqui o pessoal do Mato Grosso do Sul fica muito de olho a respeito do que eu estou dizendo, porque gasolina aumentando, aumenta para todo mundo. Essa é a questão aqui de cara que nós trazemos. Atualmente, o preço é de R$ 3,99 no Mato Grosso do Sul. Com o aumento, vem para R$ 4,22, uma diferença de 6% no valor pago pelo produtor rural, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR. Vamos mostrar agora uma tela de pecuária, pode passar direto. Nós temos aqui uma com gado, a primeira linha ali. Lembrando que isso aqui é Mato Grosso do Sul. Gado de até 4 meses. Atualmente é isento. Com aumento vem para R$ 11,50, vai colocar a tributação de Fundersul. Com isso, a diferença passa a ser de 40% sobre o que o produtor rural recolhe. O gado de 4 a 12 meses, atualmente R$ 8,46, vem para R$ 11,50, uma diferença de 36%, de acordo com os dados apresentados. Pode passar a tela, nós temos mais de pecuária, nós temos aqui gado de 12 a 24 meses.
Atualmente, com R$ 13,23 de recolhimento no Fundersul, passaria para R$ 18,70, uma diferença de 42%. Aqui estamos falando da unidade animal. Gado acima de 24 meses. Atualmente são R$ 13,23, passaria para R$ 22,72, uma diferença de 72%. Pode mudar a tela? Nós temos aqui, vamos passar rápido, aqui é por tonelada, tá? Vou mostrar milho, olha só o milho, tá? R$ 5,12 o recolhimento de Fundersul, passaria para R$ 7,48 por tonelada, aumento de 46%. A tonelada do arroz recolhe atualmente R$ 8,28, passaria para R$ 12,42, tributo subindo 50%, pode mudar a tela. Algodão, tonelada do algodão R$ 29,51, passaria para R$ 44,27, elevação de 50%. Já a tonelada de cana-de-açúcar, por esse projeto de lei do governo do estado de Mato Grosso do Sul, atualmente paga 82 centavos por tonelada, passaria a pagar R$ 1,23, elevação de 50%. Passa a tela. Olha só, demais produtos que não estão contemplados no que eu falei até agora, menos soja, que soja eu vou apresentar ainda, R$ 4,91 passaria para R$ 7,37, uma elevação de 50%. Por último, a soja, trazemos a soja que atualmente vem com R$ 10,55, passaria para R$ 15,03 o recolhimento por tonelada, uma alta aí de 50% também para a soja nesse tributo que é o Fundersul no estado de Mato Grosso do Sul. E aí quem está nos acompanhando, pessoal que chegou agora, coloca a informação de caracteres, que isso é sempre importante para o produtor rural ficar sabendo o que está acontecendo. Fundersul é esse tributo que se tem sobre todos os produtos agropecuários do estado de Mato Grosso do Sul e que já existe há muito tempo. O objetivo dele era melhorar a situação logística para escoamento de produção. Agora o governo do estado quer aumentar, elevar essas taxas. Você viu, eu falei até 40%, mas é mais, né? Chega a 50%, 70%, dependendo do produto. Mas se elevar essa situação, fazendo com que o produtor rural pague essa conta dos cofres públicos estaduais, no caso do estado de Mato Grosso do Sul, e fazer, de acordo com o que está no projeto de lei, investimentos também em áreas urbanas. Há diversos produtores mobilizados no Mato Grosso do Sul que participam amanhã dessa situação que vai ter na Assembleia Legislativa do Estado. Nós vamos estar transmitindo ao vivo também para mostrar as discussões, os debates a respeito do tema. E quem participou conosco, participa desse movimento muito ativamente e que gravou uma mensagem aqui para o Agricultura BR, é o produtor rural Renato Merém. E ele fala a respeito da importância do produtor estar mobilizado neste momento. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do Canal do Boi. Nós, os produtores independentes do Mato Grosso do Sul, gostaríamos de convocar não só os produtores do estado, como todos os cidadãos, porque o governo pretende aumentar o famigerado Fundersul. Esse Fundersul foi criado com o intuito de que os recursos fossem aplicados para os produtores rurais. Ao longo do tempo se desvirtuou muito isso com uma mudança que nós não podemos concordar. A mudança foi que pode se aplicar os recursos nas cidades, nas obras que o governador quiser, senhores deputados. O que está acontecendo no presente momento é que eles querem nos imputar um aumento do Fundersul em torno de 50%. Isso é um absurdo. Vai afetar a nossa competitividade, vai afetar as exportações do Brasil, porque é um aumento de custo, indevido para nós produtores rurais que estamos passando por grandes dificuldades. Aqui no estado, a maior seca dos últimos 55 anos. Temos aí o problema de vários produtores endividados e o problema da rentabilidade. Tá aí, Renato Merém, produtor rural.
Ele é uma das pessoas que lideram essa movimentação. Nesta quarta-feira, portanto, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul deve receber diversos produtores. E eu digo para o produtor rural do Mato Grosso do Sul que estiver em Campo Grande amanhã, seria muito bom estar unido aos seus colegas, porque essa situação de cobrança, de aumento de tributo, é algo que precisa ser visto com muita delicadeza, principalmente no momento em que o país precisa crescer, precisa gerar trabalho e renda. Tributação alta não faz com que se gere isso. O que faz com que se gere renda e emprego para a população é mais trabalho, é mais circulação de mercadoria, elevação de consumo. E para isso, você não pode ter algo que está tolhendo, que está achatando um setor que é extremamente importante para o país e principalmente para o estado de Mato Grosso do Sul. E o Agricultura BR fala agora a respeito de soja, e eu começo trazendo os destaques agora, falando da oleaginosa, sobre como é que vem as lavouras lá no estado do Paraná. A última semana foi marcado com um bom avanço das lavouras na semeadura no Paraná, que vinha com muito atraso. Os números que eu vou apresentar agora são do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Você acompanha na tela comigo agora como é que vem o desempenho da lavoura paranaense. De acordo com o DERAL, 89% da área destinada à soja já foi cultivada. E desse total, 77% vem em boas condições, 19% em médias condições e 4% em condições ruins. É o destaque aqui do Agricultura BR, mostrando como é que vem o desenvolvimento da soja no estado do Paraná. Deu um bom salto de 20 pontos percentuais. E eu trago agora uma entrevista que eu fiz com um produtor rural, um sojicultor no estado do Mato Grosso, na última semana, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Ele falou a respeito de índices de produtividade, resultado no campo e também custos de produção. Acompanhe. E andando aqui pelo estado do Mato Grosso, conheci alguns produtores, entre eles o Paulo Triques, que tem propriedade em Sorriso, aqui no interior do estado, e vai conversar um pouco conosco sobre a produção nessa campanha 19/20 e custos de produção. Senhor Paulo, esse tem sido um ano um pouco mais complicado por conta da questão das precipitações de chuva, demorou um pouco mais para plantar e não está muito equalizada essa chuva ainda. Como é que está essa questão de produção no campo aí para o senhor? Olha, nós podemos dizer que até a nossa propriedade foi beneficiada nesse aspecto, até porque nosso plantio ocorreu de maneira tranquila, nossa germinação perfeita, e nós temos mais a agradecer a Deus do que reclamar. A gente sabe muito bem que alguns produtores tiveram problemas e estão tendo de falta de chuva. Isso com certeza agrava um pouco a produção do estado e propriamente das propriedades. Mas eu vejo assim como um ano que tem possibilidade de dar uma boa safra, acredito nisso ainda, até porque a maior parte dos produtores conseguiram fazer suas lavouras. Paulo, como é que está o custo de produção nesta safra? Como é que está equalizando essa situação? Olha, o custo de produção, o que deixa assim, o produtor um pouco preocupado, é o custo do adubo, por exemplo, que é um insumo assim, que mais onera o bolso do produtor. Além dos defensivos que também entram com preço bastante alto, até porque o dólar subiu e os preços com certeza acompanham o aumento do dólar.
Nesse aspecto, o produtor hoje tem um custo de produção mais elevado, isso é certo, o que demanda ter um preço da soja melhor do que está no mercado hoje, para que ele possa atender os compromissos, os pagamentos das dívidas e conseguir, com isso, executar a sua lavoura da melhor maneira possível. O custo de produção de uma lavoura hoje, considerando esses aspectos, não baixa de 36, 38 sacos por hectare. Senhor Paulo, você falou a respeito aí do questão do preço da saca da soja. Como é que está o fator de comercialização, principalmente comercialização antecipada dessa campanha 19-20? Há um cenário ainda que Estados Unidos e China estão ainda em entendimento, há uma expectativa de quando eles voltarem a conversar mesmo, que isso possa trazer algum impacto no Brasil, mas como que o senhor tem comercializado os produtores que o senhor conhece aqui nessa região? Olha, a comercialização se dá no aspecto de antecipada ou posterior, ou comprometendo os produtos, a produção que ele tenha para ter os produtos para executar a lavoura. São 3 aspectos importantes. Quando o produtor tem a possibilidade de negociar negócio de futuro, fica mais confortável, porque ele pode conseguir um preço mais adequado num momento em que a oferta não é tão boa. Nesse aspecto, eu vejo como o produtor que atingiu esse nível como tendo uma boa ferramenta para ter um ganho mais adequado na sua safra. Mas tem aquela questão, o produtor tem que produzir e para produzir tem que fazer bem sua lavoura. Então, às vezes, ele compromete seu produto para adquirir esses insumos, sementes, adubos, etc. Outro custo que eu deixei de referir anteriormente é com relação a maquinário, transporte, óleo diesel, que é um insumo muito grande para o produtor. O óleo diesel, que antes não era muito considerado, hoje chega a ser um dos principais insumos também. E nesse aspecto o custo de produção não é 38 sacos por hectare, se eleva para em torno de 44, 45 sacos por hectare nessa safra. Portanto, é um ano que nós temos que aguardar uma produtividade boa por parte do produtor para que possa cumprir com esses compromissos que se tem anteriormente. A Agricultura BR segue trazendo informações a respeito de soja. Lembrando que você pode rever todas as entrevistas, reportagens feitas pelas nossas equipes, inclusive quando a gente sai aqui do estúdio para ir falar com o produtor rural pessoalmente, acesse o portal do SBA1, sba1.com ou o canal do Boi no YouTube, que você encontra tudo por lá. Olha, destaque agora em relação à soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem agora a oleaginosa operando. Nós temos aqui alguma recuperação para a soja depois da queda mais expressiva desta última segunda-feira. Posição de novembro vem a $9,07 mais 4 o bushel. Janeiro, $9,18 mais 6. Posição de março, $9,31 mais 6. Maio, $9,44 mais 2. Você vê aqui números mais baixos mesmo em relação à soja de Chicago. Isso ocorreu nesta última segunda-feira por conta ali de alguns posicionamentos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que não quer quedas parciais em relação às tarifas que foram elevadas tanto por os Estados Unidos quanto por China. Ele quer uma resolução de uma vez, contrariando aquele posicionamento chinês que quer que o acordo venha evoluindo com o tempo e as tarifas recuando. Como isso foi visto como uma situação de impasse entre os dois países e não tem nenhuma notícia positiva entre os dois, Chicago reagiu, os investidores em Chicago reagiram mal nessa última segunda-feira. Tivemos queda de 1,5%, de 1,6% nesta última segunda-feira, agora com uma ligeira recuperação.
Falo de dólar agora, como é que vem a moeda norte-americana operando no Brasil, influencia diretamente o preço de tudo que é exportado. Hoje o dólar vai subindo, sobe 0,78%, vem para R$ 4,17, mais 5 é o que eu vou trazendo aqui em relação ao dólar comercial, uma alta bastante relevante no momento, e é sobre este assunto que eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior. Como é que o dólar nesse momento vai subindo, sobe bastante. Eu já dei uma olhada aqui, Pulga, o preço de alguns produtos de exportação, soja nos portos passa de R$ 90 no momento, não tem diferença de valores no prêmio pago no porto, e soja em Chicago deu aquela desabada ontem. Então é o dólar fazendo diferença mesmo. Por que o dólar está dando essa subida nesta terça-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, independente do que ocorre em Brasília, de rusgas, de manifestações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou algum contra-ataque de bolsonaristas, o fato é o seguinte: o que importa hoje no mercado de câmbio é o acordo que se espera saia rapidamente entre Estados Unidos e a China. E os sinais que chegam do exterior são dúbios, vamos dizer assim. Não mostram claramente o que está para ocorrer. Ao contrário, causam alguma dúvida. Isso traz, às vezes, desvalorização para o dólar frente a outras moedas e, às vezes, valorização. O presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, deve fazer um pronunciamento hoje lá e esperam os homens do mercado financeiro que ele sinalize, vamos dizer assim, indique qual é o caminho desse acordo com os chineses. De olho nesta que já é, vamos dizer assim, uma história que nós vivemos há mais de 1 ano e meio e dependemos, não no Brasil, o mundo inteiro depende dessa decisão, desse acordo entre China e Estados Unidos. O dólar vai oscilando. Neste momento sobe de novo, Aliás, já passou de R$ 4,12. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 4,18 mais 20, rompeu a barreira dos 4,18, chegou a subir quase 1%, agora recua um pouquinho, ainda em alta, mas recua perto da máxima do dia a R$ 4,17 mais 30. Ora, essa especulação já era esperada, é o que vai ocorrer enquanto não tivermos claro qual é o acordo nessa primeira fase que está sendo preparado entre Estados Unidos e a China. Por isso, o Banco Central vai atuando para evitar uma alta maior. O Banco Central não vendeu contratos de swap cambial reverso nem dólares à vista nesta terça-feira. Por isso nós temos aí esta alta do dólar. Ele ofertou aí 12 mil contratos e 600 milhões de dólares ao mercado, mas não houve compra, não houve, na verdade, venda. O Banco Central tem procurado atuar para conter uma alta do dólar, Fabiano, mas não está conseguindo, não. Enquanto isso, o que ocorre é que o mercado de ações vai oscilando também, Nós tivemos uma queda hoje para o nosso índice Bovespa, rasou o fundo, voltou à faixa de 106.840 pontos, caiu bastante. Agora está em queda, 107.134 pontos, mas é uma queda menor, queda de 1,14%. Chegou a cair muito mais. Portanto, essa oscilação vai permanecer enquanto não ficar, vamos dizer, evidente qual é a perspectiva desse acordo entre Estados Unidos e a China. Até aquela, vamos dizer assim, aquela suspensão da aplicação de tarifas sobre um e outro país ainda está pendente nesse acordo que o mercado financeiro mundial espera notícias já já. O que está ocorrendo no mercado de ações é que algumas empresas estão em forte alta. Temos as maiores altas, entre as maiores altas no agronegócio, a Suzano Papel e Celulose, que está com uma alta mais acentuada hoje, está entre as maiores altas, mas temos também movimento de baixa em outros papéis. Petrobras, entre as mais negociadas, continua em alta. Tanto a ação ordinária como as ações preferenciais da Petrobras em alta, Vale também está em alta, não há grandes alterações no que diz respeito a valores de papéis, mas nosso índice Bovespa vai cedendo enquanto não há uma clareza sobre o que ocorre na economia mundial e enquanto permanecem algumas dúvidas sobre o que ocorre em Brasília com os novos planos do governo, reforma econômica. É esperar mais um tempo, Fabiano. Não há como prever daqui para frente, pelo menos no curto prazo, o que vai ocorrer. Depende muito do que o governo brasileiro vai fazer e desse acordo que todo o mercado internacional espera entre a China e os Estados Unidos. Estamos ainda caminhando sobre um terreno, vamos dizer, muito incerto. Ainda não há clareza sobre o que está ocorrendo
nos bastidores, tanto lá fora como aqui. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco o Pulga fala sobre as indústrias frigoríficas habilitadas, novas indústrias habilitadas pela China, e aquele cenário continua, então daqui a pouco eu falo sobre isso, e trazendo aqui, né, por causa da participação de telespectadores, né, nós temos aqui a participação de algumas pessoas que vão nos comunicando informações e perguntando, né? E a Letícia Gonzalez, pelo Facebook do Agricultura BR, ela fez o seguinte posicionamento. Você falou, escrevi esse dia desses a respeito da questão da China e Estados Unidos e a relação com o mercado agrícola. Essa relação ela é muito expressiva, muito intensa. O que nós temos neste momento, que eu vou fazer um resumo do que eu tinha escrito, é que a China, ela de certo modo tem que ceder a algumas pressões norte-americanas. Não há como não ceder. Na nossa percepção, e essa é uma percepção que eu tenho aqui da equipe do Agricultura BR, é que a China segue precisando comprar muita soja, como tem comprado. Já não há soja aqui no Brasil para fazer aquisição. Inclusive, eu tenho dito também que os estoques de passagem brasileiros são extremamente baixos, se é que existe algum. Vou colocar até essa questão. Então, a China tem que partir para onde tem, e são os Estados Unidos. Tem feito algumas compras, tem feito alguns acordos parciais com os Estados Unidos, tem aquelas janelas, eles vão lá e compram mesmo soja norte-americana. Esse é um fato. O outro fato, que é o que ela pergunta diretamente, é essa chamada relação Estados Unidos e China, que não é só comercial, é da política internacional e da política interna norte-americana. Chineses, aparentemente, não querem ser uma espécie de escada ou argumento para voto em Donald Trump nas próximas eleições dos Estados Unidos. Então, essa situação de acordo, por que a China insiste em acordos parciais e Donald Trump num acordo final, né, um acordo realmente que englobe tudo? Trump vai enfrentar umas eleições agora e ele quer realmente mostrar resultado. E a China não quer que o resultado seja ela própria. Dou sequência falando de soja, só dando essa explicação a respeito por que a gente não tem aí talvez um posicionamento claro e por que China precisa comprar muita soja mesmo. Vou falar agora de soja nos portos brasileiros, e eu que falava há pouco que não teve mudança no prêmio, teve sim. A soja sobe no mercado físico brasileiro e também no porto, mas o prêmio pago no porto reduziu. Foi o que a Laís Colombelli acabou de falar para mim. Olha só, sobe R$1 entre essa segunda e terça-feira, sobe para R$90 a saca de 60 quilos, portos de Santos e Paranaguá, na data de hoje, 12 de novembro. Então, qual que é o cenário? Chicago, com alguma recuperação depois da forte perda de ontem, nós temos dólar subindo um pouco mais expressivamente aqui no Brasil, chegando aí próximo a R$ 4,18, e o prêmio pago no porto para a posição de novembro, para entrega agora em novembro, recuando de 95 para 80 pontos. Alô, produtor de soja! Hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, o plantio do refúgio. O refúgio é uma prática que ajuda a proteger o potencial produtivo da sua lavoura. E olha só, eu também quero apresentar a vocês o Clube do Refúgio, um programa em que você aprende mais sobre boas práticas agronômicas e concorre a prêmios. Agora, na Missão 4, os agricultores podem concorrer a uma colheitadeira e os vendedores a 2 montanas. Acesse clubedorefugio.com.br para saber mais sobre como participar. E o Agricultura BR vai agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado do milho e também como que está a situação em relação aos produtores de soja lá no norte do país. Aproveite que nós vamos para o intervalo e entre em contato conosco. Mande a sua mensagem no 67 99656 2266. Eu volto já. E olha, vou falar com você, produtor de soja no norte do país, principalmente esse produtor que está ali próximo à rodovia Belém, Brasília,
ali a cerca de 200 quilômetros da onde aconteceram aqueles incêndios na Amazônia e que, de certo modo, parece que estão querendo fazer você pagar o pato por conta desse incidente, dessa tragédia do ponto de vista ecológico e ambiental que aconteceu na Amazônia. O fator é que diversos produtores rurais tiveram suas propriedades inscritas numa lista que faz com que eles não consigam comercializar com as tradings, vender a sua produção de soja, não conseguem ter acesso a financiamento, nem a coisa nenhuma. É a chamada moratória da soja. Mesmo esses produtores rurais respeitando a legislação, tendo respeitado todos os fatores do Código Florestal brasileiro. O sistema, o PRODES, que é colocado ali para fazer a visualização das áreas, não consegue ter uma pontuação correta, precisa sobre aquilo que tem ocorrido por lá. E isso fez com que diversos produtores tivessem suas propriedades inscritas. Este final de semana, domingo, foi marcado por um movimento lá no estado do Pará, na cidade de Dom Eliseu. Dom Eliseu está ficando famosa, infelizmente, por uma situação ruim. Eu vou lembrar que a soja, nessa região do país, é a esperança para muitos, e eu falo da população, de se ter uma melhor condição de vida, de se ter alguma formação, de se conseguir realmente ter algum avanço na vida sobre os aspectos que todo cidadão busca. E por lá tivemos aí essa movimentação. O repórter Mauro Andrade foi lá, fez um trabalho brilhante, trouxe diversas entrevistas, várias reportagens. Você vai ver agora um trecho de uma delas que exemplifica o que vem acontecendo com esses produtores no estado do Pará. Vou passar de novo para você que não acompanhou nessa segunda-feira, entender melhor o que eu estou dizendo. Nós nos unimos aqui como produtores que estamos passando pelos mesmos problemas, né? Essa imposição da Biov de embargos contra nós que temos a licença, temos CAR, temos LAR, tudo atualizado e temos por lei o direito de produzir. Porém, estamos embargados comercialmente por conta da moratória da soja, qual o nosso entendimento não deveria se sobrepor ao Código Florestal Brasileiro, que é a lei a qual nós nos balizamos para estar produzindo aqui. Compromisso do Canal do Boi com a informação, e a informação ela precisa vir. E ela precisa ser levada do ponto de vista de todos os envolvidos, as parciais que nós temos para essa realidade. A moratória da soja, ela significa o seguinte, que toda a situação, área de produção na qual se teve desmatamento na Amazônia, não tem comercialização. O que esses produtores alegam? Que não houve qualquer desmatamento ou incêndio provocado pelo produtor. O que se teve foram limpezas de áreas de capoeira e não desmatamento, e aí houve um registro como se tivessem desmatado, sendo que as áreas de preservação permanecem exatamente iguais. A Biov se manifestou, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais se manifestou e André Nassar conversou com Walter Puga Júnior nos nossos estúdios em São Paulo, conversa que você acompanha agora com exclusividade na Agricultura BR, no Canal do Boi. E a moratória da soja é motivo de discussão em todo o norte do país, tem mobilizado produtores de soja e a acusação é constantemente feita contra a Biov. Eu estou aqui para ouvir o presidente executivo da Biov, André Nassar. André, o que ocorre na questão da moratória da soja, que existe já há muitos anos? Bom, a moratória foi uma política criada em 2006, pelas trades principalmente, não só a Biov, mas a ANEC e outras associações, respondendo a uma demanda de importadores do nosso produto. Os importadores falaram assim, eu não quero mais soja com desmatamento na Amazônia, porque naquela época a gente estava naqueles recordes de área sendo desmatada, convertida, aquela coisa toda. Então assim, houve uma pressão sobre a soja dizendo, olha, soja associada a desmatamento nós não vamos comprar. Dessa forma, as trades no Brasil tomaram a decisão de criar essa política. Essa política começou em 2006, então ela é bem antiga. Ela foi atualizada para 2008 por causa do Código Florestal que foi publicado em 2012.
Então, como ela funciona desde então? Ela funciona assim, nós pegamos o dado do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, de desmatamento raso, como a gente fala, ou seja, é identificado perfeitamente com um dado oficial onde houve corte raso, onde foi tirado tudo, foi limpa a área. Se nessa área tivesse sido plantada soja na mesma área e esse desmatamento ocorreu depois de 2008, algumas empresas, as nossas empresas e outras empresas, não vão comprar desse produtor, porque ele plantou soja numa área que foi desmatada depois de 2008. Essa é a política da moratória da soja. A política da moratória da soja, evidentemente, tem uma lista de produtores que não vendem para as nossas empresas, mas ela não impediu a expansão da soja na Amazônia. Quando nós começamos a moratória da soja, lá em 2006, havia 1,5 milhão de hectares com soja na Amazônia. Hoje tem 5 milhões de hectares. Então, assim, a soja continuou crescendo, trazendo desenvolvimento para a região, trazendo renda para os produtores e todos os benefícios que a soja gera. A soja é quase o ouro vegetal nosso, né? Onde ela chega, ela traz desenvolvimento. Os produtores argumentam que eles já cumprem a legislação, né, o Código Florestal, né, as novas normas ambientais. Isso não seria suficiente para mudar essa moratória? Então, qual que é o problema? Assim, nós nunca conseguimos encontrar algo para pôr no lugar da moratória. O interesse em colocar algo no lugar da moratória nós sempre tivemos, como empresas que estão aqui no Brasil e que sabem que que as empresas estão exigindo dos produtores além do que a lei define. De fato, a moratória exige além do que a lei define. Agora, o que a gente vai colocar no lugar da moratória? Porque, primeiro, a gente não pode ouvir só o produtor, a gente tem que ouvir o que o nosso consumidor quer também. E o nosso consumidor, ele quer garantia de que aquela soja, se aquela soja produzida ocorreu em área aberta, não em desmatamento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, há uma discussão no Brasil sobre como separar o desmatamento legal do ilegal. Nós somos o maior defensor disso, nós queremos isso, porque a gente quer falar para o nosso comprador que essa soja, eu comprovo que ela, se houve abertura de área, ocorreu de forma legal. Mas hoje nós não temos instrumentos para fazer isso. As trades não conseguem levantar, achar essa informação para poder garantir para o nosso cliente que o desmatamento que foi feito seguindo a lei, de acordo com o Código Florestal e de acordo com todas as autorizações que as secretarias estaduais de meio ambiente dos estados da Amazônia exigem. Então a gente está em busca em colocar algo no lugar, mas nesse momento não há o que colocar no lugar da moratória. Os produtores procuram já o governo federal para definir regras, tentam achar uma saída. Essa saída, já que é uma proposta das empresas e uma exigência dos clientes, ela estaria num acordo entre a indústria processadora de soja e os produtores? Nós gostaríamos muito de ter um entendimento com os produtores. A gente gostaria de estar trabalhando esse tema da moratória de mãos dadas com os produtores. Só que os produtores precisam entender o que o nosso consumidor quer. E eles precisariam estar conosco, levando a informação para o nosso consumidor entender, certo? Que essa questão do desmatamento da soja não é uma questão relevante. Por exemplo, não é. Hoje, se a gente pegar tudo que a soja expandiu na Amazônia, apenas 1,5% foi em área desmatada. 98,5% foi em área aberta. Então, o problema do desmatamento da Amazônia associado à soja não existe no Brasil. A gente precisa levar isso junto com os produtores para o nosso consumidor e dizer, consumidor, está aqui, não tem desmatamento associado à soja. Vamos encontrar uma sistemática, certo? Que não puna o produtor e também não impeça a gente como trading de fazer o nosso negócio, porque sem o nosso negócio não tem produção. Uma coisa está associada à outra. Mesmo no Cerrado, hoje, qual é o desmatamento associado à soja no Cerrado? Apenas 7%. 93% da expansão da soja no Cerrado é em área aberta. Então a soja já cresce em área aberta.
O que a gente precisa, como Brasil, é explicar isso para o nosso consumidor de uma forma unida. Bom, você acaba de ouvir o presidente executivo da Biov, a argumentação da Biov de que é preciso urgentemente achar uma saída para essa questão. Passamos o recado, André? Sim, muito obrigado, Walter. Bom, é com vocês em Campo Grande. Está aí o André Nassar, presidente da Biov, conversando com Walter Pulga Júnior, meu colega que mais, em uma entrevista brilhante, conseguiu extrair o que nós precisamos saber aqui, que o produtor rural, o sojicultor lá no estado do Pará precisa saber também. O que a Biov alega, e eu alego oficialmente aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, na voz do seu presidente. Está dizendo o seguinte: primeiro, que reconhece que toda a produção de soja na região amazônica foi em área aberta. Áreas já abertas pela pecuária que começou antes de 1950. Antes de 1950 começou a ocupação lá. Se abriu áreas de pastagem, que é onde está a produção de soja hoje na região norte do país. Apenas 1,5%, estou repetindo o que o Nassar disse agora, apenas 1,5% foi em área desmatada. E isso quem disse foi o presidente da Biov. O que ele está falando também é o seguinte, que o mercado, os compradores, principalmente europeus, eu fiz anotações aqui, principalmente europeus, estão considerando a questão disso estar sendo feito em áreas desmatadas, e eles querem garantias que não. E é por isso que serve a moratória. A moratória basicamente é, se produzir em área desmatada, não vai ser comercializado pelas tradings. O que precisa agora, já que a outra parte, né, que representa as tradings, que representa os compradores, sabe exatamente que esses produtores não produzem em área desmatada, agora nós precisamos nos alinhar juntamente com o governo para que se tenha uma regra mais clara em torno de como fazer para mostrar, provar de uma outra forma, que não seja tirando produtores rurais do mercado, mas provar que não a produziu em área desmatada. Porque as nossas leis, a legislação e o Código Florestal Brasileiro garantem que não foi feito assim. Os produtores respeitaram. E a própria Biov reconhece que os produtores não produziram em área desmatada. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Complexo Carnes e falar da relação com a China. Hoje, logo cedo, nós tivemos a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, confirmando que foram habilitadas 13 plantas frigoríficas pelos chineses, de carne bovina e também de carne suína. Uma em especial em Lajeado, no Rio Grande do Sul, de propriedade da BRS, para suínos, foi habilitada. Além disso, outras 12 plantas foram habilitadas, foram 8 para a carne bovina e 5 para a carne suína ao todo. Se tem um aspecto que eu estou gostando muito dessa questão, principalmente no que tange a carne bovina e as habilitações chinesas, é que a China continua habilitando frigoríficos, indústrias, plantas de pequeno e médio porte. Isso é muito relevante porque abre a condição para se ter concorrência no mercado. Significa que, atendendo às expectativas daquilo que os chineses querem comprar, e aquelas medidas todo mundo sabe, são bois animais até 30 meses, com até 4 dentes, aquela condição que todo mundo sabe, você tem a possibilidade de vender o seu gado por um valor melhor.
E olha, lá em Brasília, nossa equipe traz essas informações, confirma o que vem acontecendo em relação aos frigoríficos de carne bovina. Foram 8 novas plantas habilitadas, é o que nós vamos conferir na reportagem de Saulo Lopes. Este é o resultado da viagem da ministra Tereza Cristina, que ela fez à Arábia Saudita em setembro, quando foi vender o agro brasileiro. Das 8 novas plantas frigoríficas para exportação de carne bovina, 3 ficam em Minas Gerais, 2 no Pará, as outras 3, uma em São Paulo, uma no Paraná e a última em Rondônia. Em 2018, as exportações de produtos agropecuários brasileiros para a Arábia Saudita representaram 1 bilhão e 700 milhões de dólares. A carne de frango representou 47,4% deste valor, ou 804 milhões de dólares. Para a ministra Tereza Cristina, essas aberturas de mercado são resultado das intensas negociações do governo federal para expandi-los. Vamos ouvir o que a ministra falou numa rede social. Segunda-feira, e com uma ótima notícia para começar a semana. A Arábia Saudita acaba de mandar a habilitação de 8 frigoríficos de carne bovina do Brasil para aquele país. Isso faz parte de toda essa abertura que o Ministério da Agricultura vem fazendo juntamente com o governo federal. Então, boa notícia, resultado da viagem do presidente Jair Bolsonaro àquele país, já com resultados muito positivos. E agora à tarde, a ministra Tereza Cristina recebeu aqui no Ministério da Agricultura representantes da suinocultura brasileira. O governo federal está preocupado com a expansão de focos da peste suína clássica. Embora eles tenham acontecido no Nordeste, pontualmente no interior do Alagoas, também em Pernambuco, já foram todos sanados, o governo federal está chamando o setor para bancar, junto com a iniciativa privada, um plano de contingenciamento para ter a completa sanidade do rebanho. Eu conversei com o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, representando aí uma cadeia de 20 mil produtores, uma produção anual de 4 milhões de toneladas, e ele nos falou sobre esse plano do governo federal para ter o país inteiro livre da peste suína clássica. Nós estamos fazendo aí um levantamento dos valores que vão ser necessários para esse projeto, né, de erradicação da peste suína clássica, e aí assim que nós tivermos uma posição de como vai ser esse planejamento, né, existe um plano, mas a gente precisa agora ver como vai executar. E nós vamos ter uma relação de valores. E esses fundos exatamente é para que a gente possa ter uma noção. Assim que nós tivermos essa noção de valores, aí nós vamos atrás dos fundos, conversar não só com os fundos, e talvez até na possibilidade de criar um fundo nacional, né? Eu acho que é importante a gente agora, já que nós estamos vivendo esse momento difícil, criar um fundo nacional para que a gente possa, em momentos futuros, já ter recursos para poder agir. Existe alguma área mais vulnerável, algum estado com os quais vocês se preocupariam? Porque nós sabemos que houve focos da peste suína clássica em Alagoas, né, e algumas partes do Nordeste. Esses estados são mais vulneráveis? Existe uma atenção maior? Olha, a preocupação, sem dúvida, são os estados que estão próximos da área livre, né? Aqueles estados que têm fronteira com a área livre. A gente tem, o Ministério da Agricultura tem feito esse monitoramento, a gente tem acompanhado de perto, estão fazendo um trabalho bem pontual. E a nossa expectativa é que isso não avance, né? Então, por isso, essas emergências, nós estamos fazendo várias reuniões para que a gente possa conter isso nessa área não limpa, né? Digamos assim. E eu acho que com esse plano de erradicação a gente começa a evoluir e ficar mais tranquilo. De Brasília, Saulo Lopes. Tá aí o Saulo Lopes, aí as indústrias habilitadas pela Arábia Saudita. Lembrando que tivemos também as 13 plantas habilitadas, novas plantas habilitadas pela China. Inclusive essa que nós tivemos da BRF, que foi bastante destacada também. Mas quem vai falar a respeito delas e também vai citar quais plantas foram habilitadas é Walter Pulga Júnior, está aqui comigo mais uma vez. Ele estava agora há pouco gravado com a gente. Brilhante entrevista com o André Nassar. Pulga, obrigado pela participação. O telespectador gostou, o pessoal participou pelo smartphone. Olha só, agora mudando de assunto, falando dessas habilitações dessas indústrias frigoríficas, como é que ficaram? Nós temos plantas para carne bovina, suína e de frango também. Pois é, são 13 novas plantas habilitadas pela China, Fabiano. 5 para carne suína, mais 5 para carne bovina.
e 3 de aves, né? São 13 estabelecimentos produtores de carne no Brasil que foram habilitados pela China para exportação já rapidinho, a partir de agora, né? Agora, quem é que foi habilitado? Vamos lá, vamos começar pelas regiões. O Rio Grande do Sul teve 6 frigoríficos habilitados. São Paulo teve 2, Mato Grosso também 2 e mais. Uma empresa foi habilitada no Mato Grosso do Sul a exportar para a China, uma no Paraná e outra em Goiás. Bom, vamos falar quais são essas empresas, né? Então vamos lá. A lista completa das 13 plantas habilitadas, você toma nota agora. Marfrig, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Frigorífico Sul Limitada, em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Também foi habilitado o Naturafrig Alimentos Limitada de Pirapozinho, aqui em São Paulo. Outra unidade do Marfrig, Marfrig Global Foods, Pontes e Lacerda, lá no Mato Grosso. O JBS de Senador Canedo, em Goiás, também foi habilitado. A UNITA, Cooperativa Central, em Ubiratã, no Paraná. A União Avícola Agroindustrial, em Nova Marilândia, lá no Mato Grosso. Zanqueta Alimentos Limitada, em Boituva, aqui no interior de São Paulo. Nós também tivemos aprovação para uma unidade da Seara Alimentos, lá na cidade de Siberi, no Rio Grande do Sul. Também outra unidade da Seara Alimentos, em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Também foi habilitada uma outra unidade do JBS, a JBS Aves Limitada, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A Cooperativa Central Aurora também teve uma habilitação para a China, em Sarandi, no Rio Grande do Sul. E a Brasil Foods, nessa unidade de Lajeado, que já foi amplamente divulgado logo pela manhã. Portanto, temos aí mais 13 frigoríficos habilitados para exportar para a China. A ministra anunciou isso hoje, na sequência de ter anunciado ontem, né, o sinal verde dos sauditas para mais 8 frigoríficos. Então você tem na tela aí todas as unidades que foram liberadas pela autoridade sanitária chinesa para exportar para a China. Vale lembrar que nós tivemos esses 8 também autorizados pela Arábia Saudita, Fabiano, e oportunamente você vai ter o nome dessas unidades, dessas 8 habilitadas pela Arábia Saudita, para a carne bovina. Portanto, temos aí um aumento da carne bovina. Deu para perceber na relação, Fabiano, que nós temos frigoríficos, não só JBS, Marfrig, Brasil Foods, que são os grandes participantes do mercado de carne no Brasil e no mundo, mas também temos alguns frigoríficos de nível médio, de porte médio, vamos dizer assim, né? Não de nível, de porte médio, que participam desse mercado. Isso contribui, lógico, para melhorar o preço pago ao produtor, melhorar a distribuição dessa renda, desse faturamento, dessa receita, também para outros frigoríficos que geram emprego, movimentam a cadeia produtiva no Brasil. É, sem dúvida, uma boa notícia. Segunda e terça-feira de boas notícias vindas do Ministério com ampliação desse mercado de carnes para o Brasil. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Os cumprimentos à equipe, claro, do Ministério da Agricultura. Eles às vezes não assistem um programa ao vivo, mas eu sei que eles gravam, assistem depois, recebem lá o chamado clipping. Obrigado, né? Um respeito total da pecuária brasileira sobre esse trabalho feito de divulgar a carne, de conseguir negociar a carne brasileira, seja de frango, suíno ou também de bovinos. Bom, nós ressaltamos essa importância que se tem, principalmente sobre as atitudes em relação à China, que tem habilitado aí sempre frigoríficos de médio porte, tem dado essa preferência principalmente com a carne bovina, o que muda o cenário interno no Brasil, muda a perspectiva de disputa de preço, de oferta de valores pela arroba do gado gordo produzido em todo o país. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo para você informações do mercado do café e também do milho. Eu volto já.
Vamos acompanhar como é que vem a situação do milho de primeira safra no estado do Paraná. Os números que eu destaco agora são do Departamento de Agricultura, de Economia e Agricultura da Secretaria Paranaense. Vamos saber então os dados. Você tem aqui comigo na tela como é que vem a condição das lavouras. 77% vem em boas condições no Paraná, 19% em médias condições, 4% em condições ruins, de acordo com os números apresentados pelo DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, mostrando aqui que eles chegaram a 99% dos 338, pouco mais de 338 mil hectares. Portanto, concluso, pode-se dizer assim, a situação de semeadura de milho de primeira safra paranaense. E o Agricultura BR mostra agora como é que vem os valores de negociação para milho nos portos brasileiros. O preço permanece muito firme. Portos de Santos e Paranaguá mantendo os R$40 a saca de 60 quilos nesta terça-feira, dia 12 de novembro. E olha, no próximo bloco eu falo para você a respeito de café, de como que foram as exportações de café durante o mês de outubro, tanto o café verde quanto o café industrializado, torrado e moído e muito mais. Mas antes de sair para o intervalo, você vai ver agora, principalmente você que é pecuarista, trabalha com o leite, como que você pode ter dentro da sua propriedade rural uma mini indústria. É o que você acompanha agora. O assunto agora é café no Agricultura BR e eu falo sobre os números das exportações durante o mês de outubro de 2019. Houve, de acordo com os dados apresentados pelo Secafé, uma queda em torno de 14% no volume exportado, quando se compara ao mesmo período do último ano. Outubro de 2018, inclusive, foi recorde em embarques de café verde, industrializado, torrado e moído. Um outro dado importante é a queda no faturamento. O faturamento com as exportações de café em outubro de 2019, quando comparado ao mesmo período do último ano, recua 17%, mas agora você vai ver esses números na tela comigo. Você tem aqui, primeiro, um valor médio de saca de café em outubro, chegando a $128,90. Já o volume exportado alcançou 3.400.000 sacas, uma queda de 13,1%. Em relação ao que foi faturado, o faturamento chegou a $441.100.000 no mês de outubro. A queda é de 14,7%, de acordo com o Secafé, ao divulgar os dados, os números em torno dos embarques brasileiros do produto. Vamos saber agora como é que café arábica vem se comportando na plataforma Ice Futures na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo aqui, queda para os negócios, ligeira queda, vem mais próxima à estabilidade, mas com queda. A posição de dezembro negociada $1, 5 centes mais 80, libra peso. Março, $1, 9 centes mais 10. Maio, $1, 11 centes mais 50. E julho, $1, 13 centes mais 55 por libra peso. São os negócios de destaque de agora com café arábica em Nova York. Destaque agora para o mercado futuro de café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo aqui as posições de curto prazo. Posição de janeiro de 2020, sem variação, a $1.375 a tonelada. Março de 2020, $1.396 na estabilidade. Maio também vem estável com $1.415. Ligeira alta na posição de julho, de 0,13% a $1.436 por tonelada. São os números que nós destacamos aqui na Bolsa de Londres para o café robusta.
Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com outras atrações por aqui e você aproveita para entrar em contato conosco. Entre em contato pelo WhatsApp no 67996562266. Eu volto já. Agricultura BR, nesse momento, traz as informações, as últimas dessa edição, em relação à soja. Lembrando que hoje você já acompanhou por aqui mais um dia de informações a respeito do impacto da moratória da soja sobre produtores no estado do Pará. Tivemos, com exclusividade, o posicionamento da Abiov com André Nassar, que deu entrevista aqui ao Canal do Boi, ao Agricultura BR, falando sobre essa questão, falando do posicionamento a respeito desses fatores ligados ao desenvolvimento da oleaginosa e também que reconhece que, no caso, na região da Amazônia, 98,5% de toda a produção de soja é feito em áreas que já eram abertas desde 1950. Então, produtores rurais devem se manter mobilizados por conta dessa questão. Vou dando sequência aqui, trazendo para você como é que está a soja sendo negociada na Bolsa de Chicago. Na abertura dessa edição, os valores vinham muito próximos à estabilidade. Você acompanha comigo aqui, estabilidade para a soja ainda, mas algumas posições dando viés negativo no momento. Posição de novembro vem a $9,05 mais 6 o bushel. Janeiro, $9,16 mais 4. Março, $9,29 mais 6. E a posição de maio, a $9,42 por bushel. Acompanhe comigo agora como é que vem o dólar comercial. O dólar vinha em alta, chegava próximo a 4,18 na abertura dessa edição. Continua com os valores elevados, R$ 4,17 mais 1, alta de 0,7% para a moeda norte-americana aqui no Brasil. E olha, eu vou para o último intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto trazendo para você atrações que você só acompanha aqui no Canal do Boi. Então, fique conosco. A Agricultura BR, nesses momentos finais dessa edição, traz para você agora uma iniciativa extremamente interessante e inovadora do Canal do Boi. É o Canal do Boi Fazendas, qual você vai conhecer agora e também algumas oportunidades. Veja. Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12 mil hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4 mil hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7 mil reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044, 98111 6336 e 3028 6101. Oportunidade de investimento na região norte de Mato Grosso do Sul. A 36 quilômetros de Rio Verde, a Fazenda Daniele conta com estrada muito bem conservada, transitável o ano todo para todo tipo de automóvel. A propriedade possui área de 1.030 hectares, totalmente formada, mantendo sua reserva legal. A capacidade é para abrigar aproximadamente 1.500 reses.
A pastagem da fazenda é formada em sua maioria por umidícola, além de dictioneura e outras gramíneas. Conta com 21 invernadas e alguns piquetes, ideal para cria, recria e engorda. Possui casa-sede grande em alvenaria com ar-condicionado, piscina, área de lazer e churrasqueira. 3 casas também em alvenaria para funcionários, além de galpão para máquinas e galpão para ração e sal. Dispõe ainda de estrutura para confinamento com coxos em concreto, com capacidade para engorda de 1.000 animais. O abastecimento de água é feito através de poço artesiano na sede e açude em todas as invernadas. A rede de energia elétrica é rural monofásica. A propriedade conta ainda com pista de pouso gramada com extensão de 800 metros, em excelente estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044, 98111 6336 e 3028 6101. Gostou, não foi? Gostei também. E se você quiser saber mais, é simples. Acesse o portal sba1.com/fazendas e tenha outras informações. Bom, e com essas eu vou encerrando essa edição da Agricultura BR. Eu volto logo mais às 16 horas, porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio. Sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.